medida em que ele não responda, nós vamos revelar ao Brasil as questões que estão por trás disso, a começar do que a senadora Simone Tebet disse. Vossa Senhoria já manteve contrato com alguma empresa que trabalha com o Ministério da Saúde? Excelência, permanecerei em silêncio. Veja que essa aí já é outra questão, não tem nada a ver com esse processo. Ele já advogou 25 vezes para a VTClog. Essa informação é importante. 25 vezes foi advogado da VTClog, que é outra empresa que está sob investigação aqui na CPI. É uma coincidência, é uma surpresa essa questão. Outra coisa, ele diz que não era funcionário da Precisa, mas há vários indícios de que era. O e-mail dele, por exemplo, doutor tulio.silveira@precisa. Ele assina o contrato do Ministério da Saúde com a Precisa na condição de testemunha. Ele participa de reuniões de negociação, inclusive de preço da vacina, como integrante da Precisa. E aqui foi revelado pela própria doutora Emanuela que ele chegou, ela não tinha certeza se ele ou ela que falou de preço, que levantou uma proposta relativa a preço. E não foi por acaso que ele foi contratado pela Precisa. Sabe por quê? Ele foi durante um ano consultor da OPAS no Ministério da Saúde. Sabe aonde? No Departamento de Logística, que hoje, que até recentemente, não na época que ele foi de 2014, eu acho. Mas ele foi, então era uma pessoa que tinha expertise. Ele foi contratado porque tinha expertise, porque tinha trânsito, porque tinha conhecimento com gente dentro do Ministério da Saúde. Então, essa colocação de que ele é um simples advogado não participa de reunião que faz negociação de preço, de prazo, de quantidade. Um simples advogado não vai assinar como testemunha da Precisa um processo de um contrato que está sendo feito. E mais, Vossa Senhoria, nessa condição de advogado, integrante da empresa, que é uma pessoa preparada, é mestre em Direito Público, já deu aula na ESAF por 13 anos do tema de gestão e fiscalização e contratos. Ainda hoje ele dá aulas sobre licitação e contratos públicos na ENAP. Não foi por acaso que a Precisa foi atrás do doutor Túlio. Agora, como explicar que uma pessoa tão competente, tão preparada, permitiu que se assinasse um contrato com tantas irregularidades? Por exemplo, quando se falou da garantia, que é uma exigência da lei de licitações no Brasil, e que diz que as garantias têm que ser dadas calção em dinheiro ou títulos da dívida pública, devendo ter sido emitido sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia, autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda. Amanhã nós vamos tratar desse tema. Quem foi que deu a garantia desse contrato? Deu a garantia do contrato de compra de camisinha para a Precisa. Uma instituição que não é financeira, não tem relação com o Banco Central, as garantias são pessoais e que se chama FIBBank. Esse FIBBank, olhe, tem que ser muito bem investigado aqui por nós. O que é isso, senador Humberto? É algum banco? Não é um banco, ele não é um banco, ele tem nome de banco, mas não é fornecedor de garantias para o público e o privado. Provavelmente é dirigido por um laranja e provavelmente, pelos rumores que correm, pertence ao senhor Tolentino, que esteve aqui. Na maior disfarçatez, eu não sabia. No depoimento de quem? No dia do depoimento do deputado Ricardo Barros. Ele estava aqui? Estava aqui, Ricardo Barros, disse, é meu amigo do peito. Olha aí.
Ele disse aqui. Então, esse FIBBank... As peças se encaixam. Esse FIBBank é importante. FIBBank foi ele que deu esse aval para a Precisa, essa garantia. Esse FIBBank não é aquele que tem um monte de terreno em Curitiba e coloca como lugar... Exatamente. Estou de 8 bilhões a... É o próprio. Senador Isso. Humberto, E se tem ele não nome é de banco e não é banco. Se ele Tem não é nome de banco, banco e não é como é banco. que ele deu garantia bancária? E como é que o Ministério da Saúde aceitou? Então nós temos que chamar o presidente do Banco Central aqui para explicar esse banco aí, que não existe e existe, dando garantia. E diz que tem mais de 8 bilhões para dar de garantia. Talvez quem possa explicar isso seja o senhor Elcio Franco e o senhor Pazuello. Mas isso aí não explica. Não, inclusive o Ministério da Que eles Saúde, que deram aval a esse a contrato. consultoria do Ministério da Saúde não quis aceitar. O Banco Central tem que A explicar. primeira proposta... Também. Tem que explicar. A Sabe? primeira- E a Receita Federal, porque como é que isso funciona, senador Humberto? Sem a Receita Federal e sem o Banco Central ter conhecimento. Né? E nós temos mais informações aí, parece que... Bom, Bom, eu não adianta. vou falar muito nisso Não, hoje, senão que vai amanhã... terminar o final aí. Amanhã a gente vai conversar. Eu acho até que esse Tolentino devia sentar ali. Devia sentar ali para a gente perguntar a ele. Porque tudo indica que ele é um sócio oculto desse FIBBank. E é ligadíssimo ao Ricardo Barros, amigo do peito. Bom, outra questão que eu acho... Mas aí, veja, por que Vossa Senhoria não alertou a Precisa de que essas garantias não eram garantias confiáveis? Não respeitavam a lei? Excelência, respeitosamente, permanecerei em silêncio. Pois não, agradeço. Da mesma forma aconteceu com aquele contrato dos preservativos, a garantia dada pelo FIBBank. E o Ministério da Saúde terminou aceitando mais uma vez, não é? O senhor participou de uma reunião virtual com o secretário executivo do Ministério da Saúde, Coronel Elcio Franco, o assessor do Ministério da Saúde, Marcelo Pires, os secretários de Vigilância em Saúde e de Ciência e Tecnologia, Hélio Angotti e Arnaldo Monteiro, e o assessor do ministro da Saúde, o advogado Zoser Plata Bondim Hardman de Araújo, entre outros. Qual foi o propósito dessa reunião? O que é que foi discutido? Excelência, respeitosamente, exercerei o direito ao silêncio. Outra coisa importante que já foi abordada aqui pela senadora Simone Tebet, mas eu gostaria que fosse exibido aí, porque eu pedi que fosse feita a perícia nos documentos da Precisa perante o Ministério da Saúde. Essa é a suposta procuração que daria exclusividade à Covaxin para negociar com o Ministério da Saúde e representar a Bharat Biotech no Brasil. Aquele documento da direita é um outro documento que trata simplesmente de uma autorização de viagem de um funcionário da Bharat Biotech para o Brasil. A nossa perícia constatou que aquele documento do lado direito, que é simplesmente um pedido de autorização de viagem para o Brasil, foi utilizado para montar o outro documento, que é o da procuração. Inclusive, senhor presidente, eu não vou declinar nome de ninguém, mas a desconfiança da nossa perícia aqui legislativa é de que esse documento foi montado por uma funcionária do Ministério da Saúde. Então, nós temos que ir atrás, porque se foi isso que aconteceu, é de uma gravidade gigantesca. Tudo isso para vender 1 bilhão e 600 milhões de reais em vacinas para o Brasil, desrespeitando o próprio contrato, que não previa adiantamento, que previa pagamento direto à própria Precisa e outros aspectos mais. Então, 3 documentos. A carta de autorização, que significa a representação do laboratório estrangeiro perante o Brasil, é falsa. A declaração de inexistência de fatos impeditivos é falsa. A procuração da Precisa, que teria sido dada pela Bharat Biotech, é falsa. Nós estamos tratando aqui não só de um contrato bilionário, mas de um contrato
fraudulento, como disse a senadora. Desculpa, mas é importante para não deixar aqui de fora a responsabilidade do governo do Ministério da Saúde. É falsa, documentos fajutos que foram fabricados e muito mal fabricados, montados, que qualquer um consegue enxergar que são falsos e que não tinha tradução juramentada, não tinha registro em cartório, portanto, não poderia ser recebido pelo Ministério da Saúde. Sabe por quê, senador Humberto? Para depois não jogar também tudo só nas costas da Precisa. O que houve foi um conluio entre empresas privadas e Ministério da Saúde. Nós não vamos colocar a culpa só numa parte, não. É importante chamar a responsabilidade do Ministério da Saúde nesse momento. Pois bem, eu vou concluir aqui, senhor presidente. Não quero nem utilizar o meu tempo integral, porque eu acho que, às vezes, quando essas pessoas vêm para cá e elas ficam caladas, as pessoas têm um sentimento, uma impressão de que nós não vamos conseguir avançar no processo da investigação. Mas nós temos muitas informações e é importante a gente estar passando para o Brasil. E aí as pessoas entendem por que é que a tropa de choque governista fica tão aperreada e aí não fala, ele não pode falar, a OAB não deixa, não sei quem não deixa. Por que é que a pessoa não quer falar? É porque sabe que vai se incriminar e vai incriminar o governo. A grande responsabilidade por tudo isso é do governo. É de um governo que não tem controles, é de um governo que não tem transparência, é de um governo dominado pelo lobby. E o Ministério da Saúde, infelizmente, que devia ser o mais protegido, com mais compliance, não é. É onde os fatos estão acontecendo. Com a minha sugestão de que nós possamos ouvir mais para frente o senhor Tolentino e outras pessoas ligadas a esse FIBBank, que é uma verdadeira fraude, aparentemente, eu creio que será importante para a CPI. E, nessa condição, eu termino a minha intervenção. Muito obrigado, senhor presidente. Muito bem.